O livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Nós estamos aqui numa série de mensagens falando sobre o jejum. Uma série de mensagens falando sobre o jejum. Glória a Deus. Isaías 58. Glória a Deus. Quantos necessitam ouvir a voz de Deus, digo amém. Isaías 58 diz assim a palavra. Você sabe, cada culto que você vem, você está dando permissão para Deus fazer uma obra na sua vida. Você nunca fará um esforço de vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, e você sair da mesma forma que chegou. Não vai. Algo que você não consegue ver está acontecendo a nível do seu espírito. Nosso espírito, a nossa alma é a parte invisível do nosso ser. Então você não consegue ver. Mas com o tempo, as pessoas percebem a diferença. Aí está o detalhe. Entendeu? Quem investe na sua parte invisível é transformado com o passar do tempo. O apóstolo Paulo diz, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Percebe? Olha, ou seja, existe uma transformação exterior depois que existe uma transformação da parte interior. Então, primeiro Deus nos transforma por dentro. Depois ocorre uma transformação do lado de fora. Tá? Então está aqui, Isaías capítulo 58. Por isso que vale a pena você vir para o culto. Pastor, se eu ouvir o culto em casa, vou ser abençoado? Sim, vai ser. Só que quando a igreja se reúne, irmão, existe uma ambiência espiritual que se forma no culto, entendeu? É bem diferente, tá bom? Então está aqui Isaías capítulo 58, nós vamos ver a palavra. Diz assim, eu quero ler o versículo 3 em diante. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Versículo 3, 58, versículo 3. Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia que jejuais, prosseguir nas vossas empresas, explorais todos os vossos trabalhadores, para contendas e debates, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e de aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartes o teu pão com o faminto, que recolhes em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas do teu próximo? Agora o versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Só até aqui, vamos orar. Espírito Santo, eu peço que mais uma vez o Senhor fale com a tua igreja, e eu peço que o Senhor me use para ministrar a tua palavra. Sem ti, nada podemos fazer. Sem a sua ajuda, a tua igreja não consegue compreender a tua palavra. E sem a tua ajuda, não consigo nem sequer pregar, meu Pai, por um minuto sequer. Então me ajuda a pregar a tua palavra. Espírito Santo, como eu sempre te peço, faz aquela obra personalizada na vida de cada um. Aquela obra que só tu podes fazer. Te peço isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmão? Semana retrasada e a semana passada, eu falei que o normal, quando a gente jejuar,
é de fato as coisas acontecer. Mas para que isso acontecesse, a gente precisa alinhar a nossa vida e jejuar. Quando você alinha a sua vida de acordo com aquilo que Deus espera que você faça e você jejua, aí, meu irmão, vai acontecer muitas coisas maravilhosas, impressionantes na sua vida. Tá? Impressionantes. Então, você precisa fazer duas coisas. Você precisa alinhar sua vida, mas jejuar. Eu vou ver se eu consigo entrar no o que é que acontece quando você está com a vida alinhada e jejua. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Tá? Deixa eu correr aqui, que eu quero entrar nesse assunto hoje. O que é que acontece quando jejuamos e a nossa vida está alinhada? Vou te mostrar daqui a pouquinho. A semana passada eu falei que às vezes nós jejuamos e nada acontece, porque quando jejuamos, o nosso coração está longe de Deus. A gente está muito envolvido com as coisas daqui de baixo e não se conecta com Deus. O jejum é você se desconectar da terra para se conectar com o céu. O jejum é você abrir mão de um prazer terreno para se conectar com os prazeres celestiais. O jejum é você desconectar-se, sabe, das correrias aqui de baixo, para se conectar com a quietude que vem de Deus, do trono do céu. Então, às vezes, a gente está jejuando e o coração está longe. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa é porque jejuamos, não acontece porque jejuamos, mas tem algumas atitudes erradas que estamos cometendo, injustiças. E aí a gente precisa corrigir essa coisa aí. Tá? Terceira coisa é quando existem problemas de relacionamento com o próximo. Então, a pessoa está jejuando, mas existem muitas pendências nos seus relacionamentos interpessoais. E aí precisa resolver essa situação. Tá? Quarto lugar, que é um desdobramento do terceiro tópico, que são problemas de relacionamento com o próximo, é quando o seu comportamento fere os outros. Eu falei isso semana passada. E dentre alguns comportamentos que ferem os outros, está aqui atitude de acusação, julgamento, opressão contra o próximo, linguagem ofensiva. Né? Isso aqui eu falei a semana passada. Tá bom? E hoje, só seguindo aqui, o que é que você precisa fazer para que a sua vida esteja alinhada. E quando você jejuar, muitas coisas impressionantes começam a acontecer na sua vida, está aqui. A quinta coisa, isso aqui, é você ser misericordioso e perdoar quem te feriu. Tá? É perdoar quem te causou danos, quem te causou prejuízos. Eu falei sobre isso aqui também, né, na semana passada. Tá? Sexto lugar, olha, o que é que eu preciso fazer para que o meu jejum seja muito poderoso? Está aqui, olha. Olha, ser generoso. O texto diz, repartir o seu pão com o faminto. Tá? Às vezes, a gente vê alguém necessitado e a gente, olha, fecha o coração. E essa atitude de fechar o coração não agrada a Deus. Tá? A palavra nos ensina que a gente deve dar esmolas. Certo? Você deve dar esmolas. Independentemente do que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Independentemente do que ela vai fazer com aquela comida que você deu. Entendeu? Independentemente. É algo que você vai fazer, não é por causa da pessoa. Você vai fazer porque você quer, olha, alinhar sua vida com Deus. Então é ser generoso. Foi exatamente isso que a pastora dele acabou de falar aqui. Provérbios 22:9. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com o pobre. Está lá, Provérbios 22:9. E a palavra manda a gente repartir o pão. Ó, reparte o teu pão com o faminto.
né? Compartilhe roupas, compartilhe cobertores. Quando a nossa igreja diz assim, olha, quando você comprar uma roupa nova, doe uma roupa usada. O que é isso? A gente está estimulando a sua generosidade. Porque quando você é generoso, você se torna muito poderoso no jejum. Tá? Então, olha, eu estou, de novo, te orientando a ser generoso. Tá? Compartilhe um pouco do que você tem. Seja um cobertor, certo? Está usado, está. Mas você pode compartilhar isso aqui com alguém que precisa. Tá? E a gente tem uma equipe maravilhosa de missões aqui que todo mês está doando essas coisas para as pessoas mais carentes. Todo mês a nossa igreja vai para algum campo missionário para doar esses bens para alguém. Então a sua doação vai chegar em algum lugar. Tá? É aquilo que a pastora dele falou aqui há pouco. Talvez você não vá com seus pés, mas você pode ir com as suas mãos. Alguém me entende para dizer amém, irmão? Então isso aqui, ó, é ser generoso. Tá? A Bíblia diz assim, Salmo 41, 3. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia mau. Falei sobre isso também a semana passada, bem corrido, né? 7º lugar, está aqui, olha. O que mais que você precisa fazer? Olha, seja hospitaleiro, tá? A palavra manda a gente recolher em casa os pobres desterrados. É claro que hoje, em nossos dias, está bem complicado a gente fazer isso. E aqui a gente precisa abrir um parênteses. Está muito complicado a gente fazer esse tipo de situação. Pegar uma pessoa que você não conhece, porque antigamente o pessoal fazia isso, entendeu? Aí era um viajante, naquela época não tinha hotel, tal. Então precisava um viajante, está ali de viagem, e aí, olha, a pessoa não tinha onde pagar para passar a noite, aí você dormia no relento. Então qual a orientação? Olha, essa pessoa está dormindo no relento, bota ela dentro de casa. Coloca dentro de casa, entendeu? Só que eu preciso ser verdadeiro com você. Hoje, está difícil fazer isso. É ou não é, gente? Não, basta ser verdadeiro, é ou não é? Quem é que teria coragem de botar uma pessoa que você não conhece dentro de sua casa? É difícil fazer isso, é difícil. Entendeu? Mas, por outro lado, ser hospitaleiro também pode ser, sabe o quê? Você receber pessoas na sua casa. E a nossa igreja aqui está se preparando para a gente ter pequenos grupos nas casas, entendeu? Onde nós vamos ter cultos nos lares. Só que tem gente que diz assim, não, eu não gosto de receber ninguém na minha casa. É um ciúme com o sofá que vai ser comido pela terra depois. Eu vou falar no português aqui, irmão, estou com a palavra aqui, não é, gente? Com a palavra eu fico mais à vontade, né? Não é? Então, assim, é um ciúme com o sofá, é um ciúme com o tapete. Sujou o tapete, mas lavar, meu filho. Sujou o sofá, olha, chama a empresa ali, limpa o sofazinho ali, acabou, resolve o problema, tranquilo. Mas tem gente que é uma ciumeira com a sua casa, que não quer receber ninguém, sabe? Não, meu irmão. Você precisa, olha, ser receptivo a pessoas na sua casa, entendeu? E ministrar a palavra de Deus na sua casa. Abrir a sua casa para que receba cultos na sua casa. Amém, gente? Amém? É só a gente adequando a nossa realidade atual. Tá? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu, certo? Com os meus pais. Isso tem mais ou menos 30 anos. Não. Tudo isso não, gente? Pior que é verdade. Ó. O tempo está passando, gente. Tem mais ou menos 30 anos esse negócio. Meu pai admitiu, certo? Uns irmãos que ia passando, não sei de onde aí, tal. Olha, é um desses pregadores itinerantes, sabe, pastor Marcelo? Pregador itinerante. Aí, meu pai se compadeceu da situação, parecia ser 2 pessoas pobres, pegou, botou dentro de casa. Quando foi ver, meu amigo, nem te conto o final. Entendeu? Era gente que nem convertida era. Entendeu? Era gente que tinha um problema com furto. Entendeu? Então, assim, é só você ter a noção que
a gente pode praticar a hospitalidade e receber uma pessoa dentro da nossa casa, mas tendo muita cautela de quem que está recebendo dentro da igreja, na sua casa. Tá? Eu vou falar para você uma coisa, nem todo mundo que está na igreja é convertido. Nem todo mundo está na igreja, olha, já teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Alguns ouvem e obedecem. Outros ouvem, mas tem um coração endurecido, entendeu? Não pratica, são ouvidos esquecidos. Então, escuta uma coisa, você tem que ficar muito ligado, entendeu? Sobretudo as nossas irmãs que estão procurando o varão. Nem todo varão está na igreja é convertido. Calma, calma. O contrato também é verdadeiro. Nem toda varoa está na igreja é convertida. Tá bom, irmão? Tu fica esperto aí. Alguém entendeu sim ou não, gente? É só um parentezinho aí, tá? Pastor, mas é tão lindo, pastor. É lindo? É lindo? Vá. É um gatinho, vá. Vá. Não vai investigar não, fica aí. Entendeu? Então fica esperto aí em nome de Jesus. Tá bom? É só um parentezinho que você entender. Então, pratique a hospitalidade, tá certo? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, diz assim: sejam hospitaleiros uns com os outros, sem reclamação. Gente, isso aqui é importante. Parece que por mais bobo que pareça ser, tem gente que não gosta de receber ninguém dentro de casa. E a Bíblia manda a gente abrir as portas da nossa casa para receber pessoas. Tá? Mas só que hoje, com muita cautela. Ok? Em 8º lugar, olha, essa aqui, ó. Ofereça socorro a quem precisa. Você realmente quer ter um jejum poderoso, uma vida de jejum poderosa? Porque tem gente que jejua e nada acontece. Por que nada acontece? Resposta: porque você não oferece socorro a quem precisa. Tá? Então, todas as vezes que Deus colocar alguém perto de você precisando de alguma coisa, opa, é um sinal que Deus está testando a sua fé. Tá? Ofereça socorro a quem precisa. Não te escondas do teu próximo. Foi o texto que nós acabamos de ler aqui, ó. Não te escondas do teu próximo. Pastor, o que significa isso? Não se esconder do seu próximo. Aqui, ó. Não se esconder é não se fechar diante da necessidade do próximo. Tem alguém que precisa do que você tem. Tem alguém que precisa do que você sabe. E não é por acaso que Deus colocou essa pessoa perto de você. Não é por acaso. Vejamos o que diz o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 27 e 28, versão NAA. Dê para mim, por favor. Provérbios 3, 27 ao 28, versão NAA. Olha o que diz a palavra, gente. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Pastor, por que o senhor lê assim devagarzinho? Vou te falar, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender quando a gente lê rápido. Pastor, mas meu cérebro é acelerado. Sim, meu abençoado, mas calma. Tem alguém que tem dificuldade de entender se eu ler mais rápido, então tem que ler devagar para todo mundo entender. Está aqui, ó. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Dá para entender isso aqui, irmão? Sim ou não? Precisa explicar esse texto aqui? Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Você pode repetir isso para você decorar, por favor? 1, 2, 3. Ó, calma. Desde que, olha, é só ler o restante do texto. Ó, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Ou seja, se eu puder fazer o bem, se estiver ao meu alcance fazer o bem, olha, está dizendo a palavra, não deixe de fazer o bem. Porque às vezes você até quer fazer o bem, até você percebe que a pessoa precisa, mas você não pode. Deus não quer que você faça algo que você não pode. Alguém me entende, sim ou não, gente? Não, alguém não entendeu não, vou repetir novamente. Deus não quer que você faça
algo que você não pode, que está acima da sua alçada, acima das suas possibilidades, acima das suas forças. Deus não quer que você faça essas coisas não, gente. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, e estando em sua mão poder fazer. O próximo versículo. Ó, não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Ou seja, eu posso fazer o bem agora? Posso. Então não protele. Não deixe para fazer depois. É para fazer o bem? É. Eu posso fazer? Posso. Então faz que hora, gente? Faz que hora? Agora. Agora. Por que agora? Porque o melhor dia para fazer o bem é agora. Não, o melhor dia para fazer o bem é hoje. E a melhor hora para fazer agora, pronto. Ou seja, se temos condições de ajudar, não podemos negar nem adiar. Terça-feira da palavra eu gosto de ensinar bem assim. Está dando para entender aí, gente? Pelo amor de Deus. Eu me preocupo tanto com esse negócio de eu pregar uma palavra que todo mundo entende, sabe? Eu estava conversando com o pastor Valdeir um dia, né, pastor Valdeir? Que a gente tem que pregar, né, para todo mundo entender. Quem tiver 8 anos de idade entende, e quem tiver 98 anos de idade, com doença de Alzheimer, ainda entende. Eita glória, gostei do glória. Oh, glória. Amém, gente? Agora escute. Então, se a gente fizer todas essas coisas que eu acabei de falar, agora escuta aqui agora. Meu Deus. Se a sua vida estiver alinhada, meu irmão, se você for generoso, se você socorrer, olha, alguém que precisa de um socorro, se você for hospitaleiro, se você for generoso, se você compartilha o seu pão, se você dá esmolas, se você é misericordioso e você perdoa as pessoas que te feriu, te causou dano, te deu prejuízos, se você, escute, se você não tem uma linguagem ofensiva, se você não julga, não acusa, não fere as pessoas, se você tem um bom relacionamento com o seu próximo, se você não pratica injustiças, se você, olha, quando jejua, está com o seu coração conectado com Deus, aí, sabe o que acontece? Olha para cá, está escrito aqui no versículo número 8. Então, romperá a tua luz como a alva. Gente, isso aqui é profundo demais. Então, romperá a tua luz como a alva. Bota na tela, por favor, gente. Isaías 58, versículo número 8. Eu vou ler mais uma vez isso aqui, gente. Isso aqui é muito profundo. Então, romperá a tua luz como a alva. Gente, a palavra de Deus é muito profunda, gente. A gente vai ler 1 milhão de vezes. E cada vez que a gente lê, a gente vai enxergar uma coisa. Eu vou ler mais uma vez. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Gostei dessa versão também. A luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Você consegue pensar na grandeza desse negócio? Quando é que a luz da aurora rompe, gente? Depois de uma noite de trevas. Depois de uma noite escura, a luz rompe. De repente, aparece luz. Pastor, qual é a mensagem que Deus quer transmitir aos nossos corações essa noite? Presta atenção, 2 mensagens. Primeira mensagem: nos dias maus, nos dias de trevas, de dor, de angústia, de sofrimento, de desespero, se a sua vida estiver
alinhada, você vai jejuar, escute, você vai jejuar e Deus te dará uma luz, e Deus te dará uma saída, e Deus te dará um escape. Isso significa dizer, claramente, sabe o quê? Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Que você jamais vai desistir. Que jamais você vai se acovardar. Que jamais você vai baixar a cabeça quando o dia mal bater na sua porta. Porque hoje você vai sair daqui com seu coração cheio de fé, cheio de esperança, pois nos dias de trevas, nos dias maus, nos piores dias da sua vida, de repente uma luz vai começar a brilhar. É para você estar dando glória a Deus e o pessoal rodopiando, já começa a fazer assim. Acho que eu vou ensinar esse povo a rodopiar, né, pastor? O pessoal faz assim. Meu Deus do céu, gente, escuta a coisa, irmão. Nos piores dias da minha e da sua vida, o que Deus está falando para mim e para você é isso. É só jejuar e orar, e uma luz vai se acender lá no fundo do túnel, irmão. Alguma coisa boa vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Eu não sei o que é, eu não sei como Deus vai fazer, só sei que vai acontecer. Vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Como eu queria pregar essa mensagem para todos aqueles que estão com pensamento suicida hoje. Porque a pessoa, quando chega a esse ponto de colocar um pensamento desse de morte na cabeça, é porque ele nunca ouviu uma pregação dessa. É ou não é, gente? Porque a pessoa chega nesse nível, ela não vê mais saída. E hoje, a palavra de Deus é essa. Olha, é só você alinhar a sua vida, fazer um jejum desse que agrada a Deus, e a Bíblia diz assim, a tua luz vai romper com a luz da aurora. Irmão, eu vou só trazer um exemplo bíblico para ilustrar isso na sua cabeça. Nos dias da rainha Esther, a Bíblia diz que foi emitido um decreto de morte, idealizado por um homem maligno chamado Amã. Amã pegou uma rixa com um certo homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai. Tem algumas versões que se chamam assim. Eu vou chamar Mardoqueu, que estou mais acostumado. Tanto faz. Com um certo Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um porteiro que trabalhava assim na porta do palácio do rei. E esse tal de Amã foi... Presta atenção, você não voar na história. Presta atenção. Esse tal de Amã foi promovido como um homem importante. Escute. Então ele queria que todo mundo, batesse continência, se curvasse, se prostrasse diante dele. Só que esse Mardoqueu, ele era um judeu. E que ele aprendeu na palavra que somente diante de Deus um homem tem que se curvar, tem que se prostrar, botar o rosto no chão. Somente diante de Deus. Aí Mardoqueu o Amã vai passando. Mardoqueu, se prostra. Irmão, somente a ele eu vou me prostrar. Você não me prostra não, velho. Eu te respeito, mas se prostrar, botar o rosto no chão, para te adorar como se fosse um Deus, jamais. Quando Amã ficou sabendo essa situação, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, a Bíblia diz que Amã se encheu de raiva, de ira, de ódio de Mardoqueu, o porteiro lá. Só que a Bíblia diz, teve um dia que o Mardoqueu percebeu que 2 homens estavam tramando a morte do rei. Ele denunciou o plano e quando investigou, percebeu que realmente Mardoqueu estava certo. Nada foi feito, isso foi registrado lá nas crônicas do rei, e aí tudo bem.
Mardoqueu não foi recompensado neste momento. Preste atenção, para você não voar. Mardoqueu não foi recompensado neste momento pelo bem que ele fez. Escute uma coisa aqui, irmão. Ó. Vai ter coisas boas que você vai fazer que a recompensa não será imediata, por um propósito de Deus. Aí você pode dizer assim, mas meu Deus, como é que pode isso? Eu fiz o bem a essa pessoa, e não recebi nenhuma recompensa. Calma. A recompensa vem na hora certa. Alguém entendeu, sim ou não, irmão? Ei, nós fomos chamados para fazer o bem sem olhar quem. Crendo, como diz a palavra, que a recompensa vem do Senhor. Vou repetir mais uma vez. Todo o bem que você fizer, tu serás recompensado por Deus e não por homens. Calma. Na hora certa a recompensa chega. Na hora certa. Então, está aqui. Então Mardoqueu fez o bem ao rei. Está lá registrado, tudo bem. O tempo passou. O Amã, com muita raiva do Mardoqueu, descobriu que Mardoqueu era judeu. Ele pegou, conversou com o rei. Rei, olha, tem um tal de uns judeus aí que está transtornando tudo. E é melhor que a gente extermine esse povo. E a Bíblia diz que ele conseguiu influenciar o rei a tomar essa decisão. O rei pegou o seu anel. Escreva aí, Mardoqueu, o que você bem quiser escrever. E a Bíblia diz que ele fez uma carta. Mandou essa carta por toda a província. E o edito da carta é para destruir, é para matar, é para aniquilar os judeus e ainda saquear os seus bens. O plano é esse. Quando essas cartas são distribuídas, e isso chegou ao conhecimento de Mardoqueu, a Bíblia diz que ele lamentou profundamente, chorou profundamente. Sabe, ele começou a jejuar. Alguns judeus começaram a jejuar. Nesse meio tempo, chegou ao conhecimento da rainha Esther. Quem era a rainha Esther? A rainha Esther era sobrinha do Mardoqueu, filha adotiva de Mardoqueu. Os pais de Esther morreram quando ela era criança, e o Mardoqueu que adotou a Esther e criou a Esther. E agora, Esther foi promovida como rainha. Escute, para você entender. Mardoqueu, o tio da Esther, falou assim, ô Esther, escute uma coisa. Chegou a hora de você interceder pelo seu povo junto ao rei. Só que ninguém poderia comparecer diante do rei se não fosse chamado. E se o fizesse, poderia morrer, caso o rei não estendesse seu cetro de dar permissão. A Bíblia diz que a Esther abre um decreto de um jejum de 3 dias só, sem nada, sem comer e sem beber. E aqui vou abrir lá um parênteses para você, irmão. É o jejum mais difícil que você possa fazer na sua vida. Nem um jejum de 21 dias que você faz só na água se compara a um jejum de 3 dias sem comer e sem beber. É chamado jejum absoluto. Esse é o jejum para causas extremas, sabe? Se algum dia você tiver feito uma causa extrema e a sua vida estiver alinhada com Deus, você pode fazer esse jejum. Esse aqui quebra tudo. Esse jejum é um absurdo. É um jejum de 3 dias, só você e Deus. Sem nada, sem comer e sem beber. Foi esse jejum que Esther convocou toda a nação a fazer. Então ela, sabe, o povo que estava com ela ali, todo mundo jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Irmão, depois deste jejum, escute, sabe o que aconteceu? Primeira coisa, o rei perde o sono. E aí ele lembrou. Aliás, Deus o fez lembrar que Mardoqueu fez aquele bem para ele nenhuma recompensa deu a Mardoqueu. E aí, foi o que ele fez. Eu preciso fazer alguma coisa para recompensar esse Mardoqueu. Nesse meio tempo, ia chegando um tal de Amã. Aí o rei perguntou a Amã, Amã, o que é que o rei poderia fazer para honrar alguém que agrada o rei? Aí o Amã pensou que era com ele.
Escute, na verdade o rei estava falando de Mardoqueu. Aí o Amã falou assim, bom, ô rei, tem uma ideia aqui para o senhor aqui. Você vai fazer assim, ó. O senhor vai dar, vestir esse homem com vestes reais. Coloca este homem, ó, ele achou que era ele. Coloca este homem, ó, para andar, desfilando no cavalo que o rei monta, tá? E terceiro, quem for puxar o cavalo, tem que sair na rua gritando. É assim que se faz com o homem a quem o rei quer agradar, a quem o rei quer honrar. É assim que se faz, ó. Você bota esse homem para puxar o cavalinho aqui, ó, na rua. Amã pensou que esse homem seria ele. E quem ia puxar o cavalinho, seria o Mardoqueu. Aí o rei falou assim, pois bem, ô Amã, esse homem que eu quero honrar é Mardoqueu. Calma, 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 calma. Já tem aqui a primeira coisa que começou a acontecer com o jejum em um dia de trevas. Ó, olha, começou a romper luz onde tinha trevas. O Mardoqueu que está sendo perseguido, e já tinha data e hora marcada de morrer, agora de perseguido passa a ser honrado. Tu entendeu não, irmão? Ei, se você alinhar a sua vida, ai daqueles que ousarem-se te perseguir. Ai daquele que ousar te tocar. Ai daquele que se levantar contra a tua vida. Ai daquele. Vai cair, irmão. É na Bíblia isso, está escrito na Bíblia, meu filho. O Mardoqueu está sendo humilhado, perseguido, agora está sendo honrado. E agora está Amã, olha, na rua. Este é o homem a quem o rei quer honrar. Já começou toda a trama maligna a ser desbaratada, irmão. Segunda coisa, escute, sabe o que aconteceu? O Amã chegou em casa furioso, contou para a esposa e para os filhos. Quando a esposa e os filhos ficou sabendo o que aconteceu lá no palácio, aí a esposa, os filhos, os amigos faziam, ô Amã, a casa caiu, tá? A casa caiu. Tu não pode se meter com esse homem, não. Esse homem aí é um homem de Deus. Não se mete com o homem de Deus, não, que vai dar ruim para você. Ah, você não está entendendo, não, né? Não se mete com o homem de Deus, que vai dar ruim para você. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ei, você é esse ungido de Deus, irmão. A Bíblia diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Eu vou repetir mais uma vez isso. Aquele que é de Deus, você é de Deus. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não toca, não toca, não toca. Agora escute, o Amã teve a ideia. Vou fazer uma forca para matar esse Mardoqueu. Sabe o que aconteceu? No outro dia ia ter uma reunião, um jantar promovido por Esther. E aí Esther denunciou quem foi que fez toda aquela trama para matar os judeus. A Bíblia diz que o rei ficou furioso e chegou ao conhecimento do rei que o Amã tinha feito uma forca para matar o Mardoqueu. Sabe qual foi o primeiro decreto do rei? Pega esse Amã e ele vai morrer na forca que preparou. Eu tenho um decreto de Deus para a tua vida nessa noite, irmão. Todos aqueles que estavam tramando o teu mal, vai cair no mal que tramaram. É um decreto de Deus. Todos aqueles que estão tramando o meu mal, vai cair no mal que tramaram. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, filho. Contra Jacó não vale encantamento. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você é protegido por Ele. A Bíblia diz que você é propriedade peculiar do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você esqueceu o que está escrito? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será
atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia, aleluia. Você pode adorar ao Senhor, aquele que te ama, aquele que te guarda, aquele que não dorme. Aleluia, 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 aleluia. Terceira coisa que aconteceu. Então, primeira coisa, quem está sendo perseguido está sendo honrado. Segunda coisa, o Amã que preparou a forca, agora está morrendo a forca que preparou. Terceira coisa, houve uma reversão do decreto. A Bíblia diz que os judeus estavam em pranto, em choro, em luto, em grande tristeza. Depois que ocorreu a reversão do decreto, porque foi isso que o rei fez, a Bíblia diz que o rei pegou o anel e colocou na mão de Mordecai, de Mardoqueu. E o rei disse assim: ô Mardoqueu, escreve agora tudo o que você quiser escrever. Aí a mamãe botou assim, ó: todos aqueles que se levantarem contra os judeus serão mortos. Ei, irmão, deixa eu explicar uma coisa aqui. Vai ter virada na tua vida. Se você alinhar a tua vida, se você alinhar a sua vida e jejuar, oh glória, Deus vai entrar nessa situação difícil que você está vivendo e cumprir-se-á a palavra de Deus na sua vida. E a palavra é essa aqui, ó: nas trevas romperá a tua luz. Nas trevas romperá a tua luz. Amém, queridos? Amém? Pastor, qual é a segunda mensagem para esse texto aqui? Vou te falar. A segunda mensagem está aqui. Depois que a luz rompe na aurora, acontece algo muito interessante. Sabe o que acontece? O brilho do sol vai aumentando cada vez mais. Já percebeu isso? Que o sol começa de manhã cedinho, 4h50, 4h55, 5 horas, e rompe. Depois, com o passar do tempo, vai aumentando a intensidade do brilho. Tu já entendeu essa mensagem aqui? Pronto. Vou te falar. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim, filho: olha, a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. 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 Aí eu vou falar até você dar glória a Deus. Vai brilhar mais e mais. Vai brilhar mais e mais. Você vai brilhar mais e mais. Está aqui, ó. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Pastor, vai brilhando. O que significa isso? Presta atenção. Ó, escute. O que é que significa isso? Brilhar aqui significa fazer diferença. Brilhar aqui significa se destacar no meio dos demais. Brilhar aqui significa alcançar resultados cada vez maiores e melhores. Irmão, não sei qual é a área que você atua, irmão, mas eu tenho essa palavra do céu para o teu coração. Você vai alcançar resultados cada vez maiores, cada vez melhores. Cada dia vai ser melhor, cada dia. Só que é isso? Brilhar aqui significa, ó para cá, se superar dia após dia. Ó. Oh, glória a Deus. Brilhar aqui significa o quê?
prosperar cada vez mais, crescer cada vez mais, cada dia mais abençoado, cada dia mais próximo, cada dia mais lindo, cada dia mais linda. Botei lá na Renault Infinity, cada dia mais lindo, cada dia mais lindo, é isso mesmo, cada dia mais forte, cada dia mais abençoado, cada dia mais próximo. Assim será a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você coloque assim uma cara de profeta. Escute, faça uma cara de profeta, uma sobrancelha de santo e santa homem de Deus, né? Santo homem de Deus e santa mulher de Deus, sabe? Escute, faça um dedo assim de homem cheio do poder de Deus. Escolhe pelo menos 3 pessoas que você acha que tem cara de vitorioso. E se não tiver, tu faz do mesmo jeito. Fala assim, olha, você vai brilhar mais e mais. Diga aí, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Escolhe só bem 3, só 3. Escute agora. Eu tenho na Bíblia alguns exemplos de homens que brilharam mais e mais, para tu ver que isso é verdade. A Bíblia conta a história de um homem chamado José. Olha, é isso que significa brilhar mais e mais. Ei, José começou a sua história, sabe aonde? Na casa de seus pais, tendo um sonho que provocou a inveja dos seus irmãos. E por causa da inveja dos seus irmãos, a Bíblia diz que eles o odiaram, tramaram o mal de José, pegaram José e lançaram dentro de uma cisterna, venderam José como escravo. Olha, José vai para lá na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é caluniado, ele vai para a prisão. Escuta aqui, da prisão ele vai para o palácio, ser o segundo maior homem do Egito. Isso que significa brilhar mais e mais. Sabe o que é isso? Independentemente do que vier a acontecer. Quem tem essa promessa de Deus, irmão, na vida, quem tem o Deus de Israel como Senhor da sua vida, independentemente do que vier a acontecer, ele tem a convicção absoluta de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Está tudo cooperando para o meu bem. Pastor, não estou entendendo nada. Mas é exatamente nessa situação que o meu Deus vai transformar maldição em bênção. Oh, glória! Tiago, eu estou com uma saudade daquele glória a Deus forte que eu dou. E parece que eu vou dar um glória, parece que a voz ainda está meio... que saudade de dar um glória a Deus forte. Eu fico impressionado com você, está com a voz boa e dá para dizer, glória a Deus. Parece uma fraqueza. Hein? Ô saudade de dar o meu glória a Deus forte. Aleluia! Quer ver mais? Moisés. Ele nasceu num dia extremamente desfavorável, gente. Moisés nasceu em um tempo desfavorável. Porque quando o Moisés nasceu, tinha um edito de morte. Todos os meninos, né, todo bebê de segundo nascimento tem que morrer. Foi nesse dia que Moisés nasceu. E te digo mais, Deus não errou. Deus não errou quando fez você passar por dias desfavoráveis. Eu preciso falar isso mais uma vez. Deus não errou quando fez você passar por alguns dias desfavoráveis. Parecia que tudo ia dar errado, não foi? Foi. Fazia parte de um plano de Deus. Deus colocou Moisés dentro do palácio. Vou só contar a história, depois tu lê o livro do Êxodo, tu vai entender. Capítulo 2 até o 34, tu vai ler toda a história de Moisés, vai ser lindo, até o 40. Tu vai entender.
Só sei o seguinte: Moisés foi para dentro do palácio, cresceu na faculdade, nas melhores faculdades da época no Egito, ficou perito em toda a ciência do Egito. Aos 40 anos aí comete um pecado grave. Qual foi o pecado? Matou um rapaz. No momento da ira, da raiva dele, mata um rapaz. Homicídio. Por conta desse pecado, ele foge para o deserto. Depois de 40 anos fugindo de Deus, a Bíblia diz que Deus aparece para Moisés no meio da sarça ardente. Chama pelo nome. Moisés, vou só resumir a história. Eu tenho um negócio com você, Moisés. O que é Deus? Eu quero te usar para libertar meu povo. Oh Deus, eu sou fugitivo, mas eu tenho um negócio com você, Moisés. Os teus pecados não invalidaram o plano que eu tenho com você, Moisés. Aleluia. O meu projeto com você está de pé, Moisés. Oh Deus, mas eu estou fugindo. Deus, eu estou com vergonha. Moisés, eu vou te levar de volta lá para o lugar onde você fracassou, Moisés. E exatamente neste lugar que você fracassou, é exatamente neste lugar que eu mais vou te usar. Meu Senhor, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite aqui. É exatamente nos lugares e nas áreas que você mais fracassou que Deus mais vai te usar. Aleluia. Eu teria muitos outros exemplos bíblicos. Dá para uma pregação só com isso aqui. Escute, a Bíblia diz, eu tenho que correr, meu tempo acabou já. A Bíblia diz, sabe o quê? Que Moisés, terça-feira assim, não começa a ficar bom, acaba. É assim, toda terça assim. A Bíblia diz, sabe o quê? Olha, que Deus transformou Moisés, um assassino, um fujão, em um dos maiores líderes de toda a história. Sozinho, ele liderou mais de 3 milhões de pessoas. E nessa época não tinha trombadinha, não tinha, sabe, todo mundo saudável, tinha comida para todo mundo, não tinha ninguém passando fome, todo mundo tinha roupa no corpo, era milagre após milagre, gente. Foi o homem que mais experimentou milagres, sinais notórios, e até hoje todo mundo fala dele. Moisés foi brilhando mais e mais, e a Bíblia diz que foi brilhando tanto, chegou um tempo que ele se tornou amigo de Deus. E um dia Arão e Miriam teve uma treta lá entre eles, um ciúmezinho, porque por causa da situação de Moisés. Aí Deus aparece. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, né? Irmão de sangue mesmo. Miriam, Arão, deixa eu falar para vocês aqui. Olha, se tiver algum profeta entre vocês, a este profeta me revela com sonhos, com visões. Mas não é assim como o servo Moisés, que foi fiel em toda a casa. Com meu servo Moisés, escute aqui, com meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Você tem noção que Moisés começou a brilhar tanto, que foi notório o brilho de Moisés no rosto. Ele subiu no monte, e depois de 40 dias, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. O rosto de Moisés brilhava. O que eu estou falando para você aqui, irmão, é que se você jejuar e a sua vida estiver alinhada, a tua luz romperá nas trevas. A tua luz romperá com a luz da aurora. Você vai brilhar mais e mais. Você vai se destacar cada vez mais. Filho de pé, que eu quero orar por você.
Não sei se você lembra de Daniel. Lembra de Daniel? Esse exemplo aqui. A Bíblia diz que Daniel chegou na Babilônia, um jovem cativo, que foi levado para ser escravo. E quando Daniel chegou na Babilônia, a Bíblia diz que Daniel propôs no coração não se contaminar. E durante 10 dias ele pediu permissão para fazer uma dieta à base de legumes e água. 10 dias comendo verdura, irmão. Pepino, batatinha, cenoura, chuchu, beterraba, cebola, o que mais? Pronto. 10 dias. E água. Isso aqui é uma forma de jejum. Lá na frente a gente tem conhecimento que Daniel queria uma resposta de Deus. E ele abre mais um jejum. E esse foi de 21 dias, só na água. Ó, 21 dias só na... Calma. Água. E ele tirou todo alimento saboroso. Foi assim. Aqui não diz exatamente que foi só legumes não, tá? O que foi só legumes foi o primeiro jejum. O segundo jejum é a gente que faz uma extrapolação. A Bíblia diz que Daniel tirou todo alimento saboroso. Foi. Daniel tirou tudo que é gostoso da sua dieta. E passou 3 semanas jejuando. Sabe o que aconteceu? A resposta que ele tanto queria chegou. Se você jejuar, a tua luz romperá como a aurora, com a luz da aurora. Você sabe o que aconteceu com esse tal de Daniel? Vou te falar. A Bíblia diz que este Daniel, Daniel 6,3, este Daniel se distinguiu dos presidentes dos sátrapas. Olha, havia 120 presidentes e sátrapas. E entre os 120 e 120, Daniel foi o número 1, gente. Deixa eu liberar uma palavra profética para alguém que precisa receber essa palavra. Não sei se tu precisa, não sei se alguém precisa. Aqui no meio também não sei se alguém precisa. Não sei quem precisa aqui. Eu quero liberar uma palavra para você aqui. Ei, você será o número 1 na área que você está atuando para a glória do nome de Jesus. Receba esta palavra. Você será o número 1. Você será destaque na área que você está atuando. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Sabe o que me assusta, gente? Que existe hoje uma meia turma de cristãos desviados, ou cristãos de poltrona. Cristão de poltrona é aquele que não faz nada e ainda critica quem faz. É cristão de poltrona. Ele não faz nada e ainda critica quem faz. Ele não contribui com a obra de Deus. Ele não serve em nada. Sabe? Ele só faz só criticar. Ele está desviado e nem sabe que está desviado. Porque tem gente que está desviado e não sabe que está desviado, gente. Tem gente que está perdido dentro da casa do pai e não sabe que está perdido. É assim. Eu tenho que falar isso para você. Porque a Bíblia diz assim: olha tu que está de pé para que não caia. Vou repetir. Cuidado você que está de pé para que não caia. Cuidado. Para cair só basta estar de pé. Você sabe disso. Mas tem uns desviados por aí, sobretudo falando na internet, que a internet deu voz para muita gente desviada. Sabe o quê? Dizendo que não precisa jejuar mais não. Que estamos no tempo da graça. No tempo da graça. Só sou da graça mesmo. Ei, irmão. Jesus jejuou. E ele jejuou para nos dar um exemplo. Na verdade, tudo o que ele fez foi para nos dar um exemplo, gente. O ministério de Jesus brilhou
Ah, brilhou. E como brilhou, gente? Aonde ele pregava, meu irmão, era uma multidão de gente. Os cegos enxergavam. Surdo ouvia. Os paralíticos andavam, os mortos eram ressuscitados, os leprosos eram limpos. Ei, um dia Jesus fez uma cruzada evangelística, sabe, um ajuntamento assim, para mais de 15 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, então mais de 15 mil pessoas. E só que ele fez, hoje não vai ter cantina aqui não. Hoje eu mesmo vou servir aqui, olha, McDonald's para todo mundo, pão e carne para todo mundo, pão e peixe, sem espinha ainda, para todo mundo. Ei, aí em João capítulo 14, versículo 12, ele fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás mais do que essa, porque eu vou para meu Pai. Aí lá em Mateus capítulo número 5, a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo de número 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Para que é que serve luz, gente? Brilhar. Eu digo desse altar sem medo de errar, irmão. Você vai... Sabe o que Jesus disse? Ele disse assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele está esperando que você brilhe, irmão. Pastor, o que eu preciso fazer? Olha, hashtag fica a dica. Está na hora de você alinhar a sua vida. Dizer: Senhor, tem alguma coisa na minha vida que está te desagradando? Me mostra. Talvez seja necessário você fazer um jejum de purificação. Não é nem um jejum para alcançar alguma coisa. Não. Senhor, eu quero fazer um jejum porque eu quero me santificar. Mostra-me se há em mim algum caminho mau. Mostra-me. Eu aprendi isso com um pastor muito sábio, um ancião. Ele falou que às vezes, no ano, pastor Flávio, ele faz isso. Ele faz um jejum assim de 7 dias só na água. Olha o propósito dele: para que o Espírito Santo venha santificar a sua vida. Para que Deus revelasse a ele toda a impureza, toda a sujeira que tivesse na vida dele, tudo estiver desalinhado. Aí depois que ele faz esse jejum, aí que ele começa a jejuar por causas específicas. Sabe? Que tal você fazer isso? Você realmente quer brilhar, como diz a palavra? Você quer que em dias de trevas haja luz? Em dias de sofrimento, em dias de que você estiver sem saída, Ele te mostra uma saída? Ei, irmão, não subestime o poder de Deus. O poder dele não está limitado. Quando o povo de Israel estava diante de um mar, de um lado montanha, do outro lado montanha, atrás de Faraó, aparentemente não tinha saída. Eles clamaram a Deus. E aquilo que eles menos imaginavam que pudesse acontecer, aconteceu. A Bíblia diz que o mar se abriu. Eles romperam andando em pés enxutos. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que fazer coisas inimagináveis acontecer. Eu quero que você faça uma oração sincera ao Senhor agora. Você vai pedir: Senhor, mostra-me se tem alguma coisa na minha vida que está desalinhada. Se existe alguma coisa na minha vida que precisa ser corrigida, me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. Me revela, Senhor. Revela ao meu coração tudo que está fora de lugar, Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor faça isso agora, Espírito Santo, na vida de cada homem, cada mulher que aqui está. Porque alguns estão passando dias de trevas,
dias de crises, dias tenebrosos, dias difíceis, dias de dor, dias de sofrimento, dias de aflição, dias de angústia. E hoje a tua igreja aprendeu, meu Pai, o que é que precisam fazer para romper, meu Pai, uma luz no fundo do túnel, meu Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha sempre trazer uma saída, mostrar uma porta de escape para aquela pessoa que estiver enfrentando uma crise, um momento difícil na sua vida, meu Pai. Espírito Santo, revela agora aquela pessoa o que é que elas precisam fazer, mas também revela aquilo que elas precisam deixar de fazer. Revela, Espírito Santo. Mostra, Espírito Santo. Eu quero pedir que você comece a fazer essa oração sincera agora, porque a partir de hoje, todas as vezes que você jejuar, o céu vai se abrir em teu favor. Cada vez que você jejuar, algo maravilhoso vai acontecer. Algo extraordinário vai acontecer. Cada vez que você jejuar, o céu vai trabalhar em teu favor. A partir de hoje, cada vez que você jejuar, tudo aquilo que foi tramado no inferno quanto à vida será desfeito, será despedaçado, será quebrado. O mal que tramaram contra a sua vida será desbaratado em nome de Jesus. Espírito Santo, troveja o teu poder agora e quebra agora, Senhor, toda corrente do diabo. Quebra agora, Senhor, toda algema do diabo. Dissipa agora, meu Deus, todas as trevas, todas as trevas, todas as trevas. Dissipa agora, Senhor, 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 todas as trevas. Todas as trevas. Dissipa agora, Senhor. Dissipa agora, Senhor. Dissipa agora, Senhor. Dissipa agora todas as trevas no casamento, na família, na empresa. Dissipa agora todas as trevas no ministério. Dissipa agora, Senhor, todas as trevas. Meu Deus, eu te peço, cada irmão que fez um esforço para estar aqui nessa noite, dá a esse irmão, essa irmã uma vitória, Senhor, na área que ela mais precisa, Pai.